Oi, gente, eu sou Gal Meirelles, do Coletivo Oxi, e estamos aqui para participar desse evento, mais um evento importante para a literatura baiana, que é a Feira Literária Internacional de Praia do Forte. Esse ano será online e nós estamos aqui, eu, Gal Meirelles, e outros integrantes do Coletivo Oxi, para falarmos um pouco sobre a literatura baiana contemporânea. O que der para nós falarmos em pouco tempo, né, que nós temos de oficina. Vão ficar aí os nossos contatos para vocês e para que vocês entrem, pesquisem e entrem em contato conosco, caso desejem, para novas conversas, novas discussões e se desejarem algum apoio do coletivo para atividades futuras e avanços de discussões sobre a literatura baiana. Eu vou projetar agora um slide rapidamente para pautar as nossas discussões e vamos falar um pouco, né? Ao longo da oficina, eu vou abrir algumas páginas, mostrar alguns livros para vocês dessa literatura baiana contemporânea e material que vocês podem encontrar facilmente no nosso portal Oxi, né? Vocês não encontram os livros para comprar, mas encontram alguns livros online, o livro completo e textos de muitos autores baianos. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. Aí estão os contatos, né, do Coletivo Oxi, o Instagram e o portal Oxi, que vocês podem acessar. E o portal Oxi, ele contém 130 autores. Cada autor disponibilizou gratuitamente para a gente montar esse espaço virtual 5 textos. Então, temos cerca de 600 textos, 650 textos de vários gêneros, e vocês têm um material bastante representativo, né? Reunido nesse espaço sobre a literatura baiana contemporânea, que vocês podem ler alguns textos. Bom, quando a gente fala, né, de literatura baiana, duas coisas vêm à tona. Primeiro, a questão do espaço, né? O que é essa literatura baiana? E pensar em baiano significa pensar na Bahia, né? Na Bahia como espaço geográfico. Aí temos o mapa, né, da Bahia, o mapa do Brasil, com destaque para o mapa da Bahia. Essa parte é mais fácil da gente mensurar, a parte do espacial, né, territorial, porque são fronteiras definidas, espaços e limites que definem a Bahia. A Bahia possui a maior costa do Brasil, se vocês olharem aí no mapa, né, o maior estado brasileiro com a sua face voltado para o Oceano Atlântico. A Bahia é um estado atlântico, tem uma imensa Bahia que compõe uma parte representativa do estado. É um estado que vai fazer a ligação, né? Um dos 9 estados do Nordeste, o maior estado do Nordeste, do tamanho da França, um estado-país, que vai fazer a ligação do Nordeste brasileiro com o Centro-Oeste e o Sudeste. A Bahia é esse estado de interface. Tanto se liga aos estados do Nordeste, como a estados do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiro, né? A maior fronteira com o estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, em termos de espaço físico, é bem definido o que é a Bahia, ou onde seja a Bahia. Mas quando a gente vai pensar nessa definição simbólica, digamos assim, uma definição mais subjetiva do que seja a Bahia, o que é a Bahia, né? Como representação nacional? É um estado que vai ter
um lugar à mesa, quando se pensa na comida típica brasileira, é um estado que vai ter um lugar de fala, quando se pensa na música e nas artes brasileiras, sim, mas tem um elemento importante, a meu ver, que vai definir a participação da Bahia nessa porção nacional, digamos assim. Esse componente é justamente o componente humano, né? A Bahia como o estado mais negro do Brasil, Salvador como a capital mais negra fora da África, uma capital com mais de 3 milhões de habitantes, com a população de mais de 3 milhões de habitantes, cujo percentual, né, de afro-brasileiros chega a cerca de 80%. E fora de Salvador também nós vamos ter um contingente significativo dessa população afro-brasileira. Seja no sul da Bahia, nós vamos ter uma série de migrantes que foram para o sul da Bahia. Nós vamos ter na Chapada Diamantina, na região de exploração de minério, né? Nós vamos ter uma porção significativa também de afro-brasileiros. Então, a Bahia como esse lugar que vai ser a máxima, né, representação desse componente de mestiçagem que o Brasil é, né? A ideia do Brasil como um país multirracial, como um país interracial, como um país mestiço, ela esteve o tempo inteiro como base da construção da nacionalidade brasileira. E a Bahia seria, portanto, teria, portanto, essa representatividade maior nesse componente da mestiçagem. Eu gosto muito dessa definição do professor Milton Moura, que é sociólogo, historiador, professor da Universidade Federal da Bahia, do curso de História, que ele diz que a Bahia é a pele do Brasil, uma pele que recobre todo o corpo e se estende até as mucosas. Então, essa pele, né, a pele é o maior órgão do nosso corpo. A pele é um órgão que, ao mesmo tempo que nos resguarda os outros órgãos do corpo, do ambiente externo, é através da pele que se faz a comunicação do nosso corpo com o ambiente externo. É nossa pele que nos avisa do calor, do frio, das tensões e etc. Então, pensar na Bahia como essa pele do Brasil é uma forma de pensar a Bahia como esse espaço da sensibilidade também, né? Esse espaço da construção da subjetividade, da intermediação entre o interno e o externo. Então, essa ideia de baianidade, esse conceito de baianidade, eu acho que é muito interessante para nós pensarmos a Bahia como um espaço de construção e de propagação das artes, né? E, claro, nós estamos aqui pensando a literatura enquanto um conceito artístico. Uma das vertentes, das modalidades artísticas que vai utilizar a linguagem como forma de expressão, né? Que vai utilizar a língua escrita, a língua falada como forma de expressão. Bom, e o que seria, né, já que pensamos na Bahia, o que seria essa literatura baiana? Quando a gente fala de literatura baiana, a gente está falando de quê mesmo? De uma literatura produzida na Bahia, e aí cabe, né, um mundo de coisas. De uma literatura escrita por quem nasceu na Bahia, alguém que nasceu na Bahia e não mora na Bahia, produz literatura baiana. A literatura escrita por quem mora na Bahia, quem não nasceu na Bahia e veio morar na Bahia, passa a ser considerado literatura baiana. A literatura que fala sobre a Bahia. Então, que Bahia é essa que pode ser dimensionada e falada, né,
na literatura. É uma literatura que vai demarcar um espaço físico da Bahia, o espaço físico, referir-se a esse espaço físico da Bahia, e o que é que pode ser considerado Bahia, né? E a gente tem um leque enorme. E aí eu coloquei essa quinta opção, que seriam todas as anteriores e uma série de discussões para a gente pensar, né, para a gente refletir. Na verdade, muito mais uma série de reflexões, porque nós vamos ter um leque enorme de possibilidades para se considerar literatura baiana. Nós vamos ter desde os textos de 1550, quando se começa a produzir a catequese, pensar a catequese como esse primeiro esforço de construção de uma cultura letrada no Brasil, né? Apesar de que catequese vem do grego catequeses, que quer dizer educação oral, mas esse esforço, né, dos primeiros jesuítas que chegaram no século XVI, por volta de 1550, que eles começam a produzir material em tupi, em língua geral, começam a produzir material nessas línguas com a finalidade de educar os indígenas, de educar no sentido de inseri-los numa cultura letrada, claro, com o objetivo religioso de salvar as almas. Então, nós vamos ter uma série de produções de teatro aí. O teatro brasileiro, ele nasce no século XVI, justamente porque vai haver uma função pedagógica para a produção desses textos. Então, isso seria a literatura baiana? Se a gente pensar, não, literatura baiana é o que fala sobre a Bahia, é o que se escreve sobre a Bahia, né? Então, o primeiro texto considerado literatura brasileira, a Carta de Caminha, vai falar sobre a Bahia, né? Não a Bahia como o Estado, como um Estado dentro de um Estado-nação que é o Brasil, porque isso nós sabemos que só vem acontecer no século XIX, mas a Bahia como espaço físico, né? Se a gente for pegar lá na Carta de Caminha. Então, essa ideia de discutir quem nasceu na Bahia produz literatura baiana e quem não nasceu na Bahia não produz literatura baiana, né? A partir daqui, para me considerar produtor de literatura baiana, eu só posso ter um texto referenciado, e aí nós vamos ter uma série de discussões que vai pautar isso. Nós vamos ter uma discussão do que seria essa Bahia, né? Se você vai pegar, claro, você pega um texto, e eu vou dar um exemplo muito fácil de vocês identificarem, que são os textos de canções. Então, você tem lá o Olodum falando do Pelourinho. Isso é literatura baiana, e a produção de outros cantores, a exemplo de Elomar Figueira Melo, que é um cantor do sudoeste da Bahia, que não fala em nenhum momento desse espaço da Bahia, né? Fala de espaço o tempo inteiro, mas vai falar de um espaço diferente e que pode ser qualquer outro espaço, né? Que vai falar do sertão, vai falar, como ele chama, desse sertão profundo, que não necessariamente está localizado, né? Com um ponto específico nessa Bahia dos cartões postais, que como seriam as letras do Olodum, né? E você vai ter um trânsito também, desde sempre. Castro Alves, que é considerado o autor baiano, Castro Alves se desloca para o Rio de Janeiro e parte da produção de Castro Alves vai ser feita no Rio de Janeiro. Padre Antônio Vieira viveu grande parte da sua vida fora da Bahia, e ele vai produzir, né, e vai constar como autor baiano. Então, tem uma série de pontos aí a considerar. Bom, se vocês entrarem no Google e colocarem literatura baiana, vocês vão ter algumas surpresas, né? Primeiro que você encontra
uma seleção feita pelo próprio Google. Não sei se dá para vocês verem aqui no canto esquerdo, aqui acima no canto esquerdo, é uma seleção feita pelo próprio Google que vai incluir autores como Castro Alves, Rui Barbosa, Jorge Amado, Zélia Gattai e João Baldo Ribeiro. Então, essa é a seleção, digamos assim, que o Google faz quando você bota a literatura baiana. Mais para baixo da seleção do Google, vocês vão encontrar um top 10 de escritores baianos que eu acho que por algum erro a gente não consegue identificar os 10 escritores, só aparecem 8 escritores, né? E desses 8 aparece apenas uma mulher, que é Miriam Fraga, né? Nós vamos ter Carlos Ribeiro, Pedro Calmon, João Baldo Ribeiro, Jorge Amado, Eudásio Tavares, Castro Alves, Miriam Fraga e Ruiz Pinheira. A gente, claro, não imagina, porque isso já está publicado, provavelmente isso foi publicado antes de 2014, porque João Baldo ainda estava vivo, João Baldo falece em 2014, e isso deve ter sido publicado entre 2010 e 2000 e antes de julho de 2014, né? João Baldo falece em julho de 2014. Então, a gente não sabe quais foram os critérios para selecionar esses top 10 aí. O que é estranho é você ter um autor que, apesar de ter uma visibilidade nos círculos acadêmicos, não tem uma visibilidade nos círculos escolares, digamos assim, como autor de literatura, né? Que é o Pedro Calmon. Pedro Calmon morre em 1985, morreu bastante idoso, aos 83 anos, e ele começa a publicar no meado do século XX, antes do meado do século XX, como historiador, ensaísta. Tem uma série de livros importantes, né, sobre a história da Bahia, tipo um patrono, um nome significativo nessa história da Bahia. Ocupou a cadeira da Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira cujo patrono era Gregório de Matos, até o ano que ele faleceu, em 1985. Mas não é um escritor que você tem na mente como escritor de literatura baiana, né? Você, por exemplo, não encontra Pedro Calmon em nenhum manual didático, né? Como escritor de literatura. Depois, também no Google, vocês encontram essa página aqui do Wikipédia, que vale a pena investigar também, né? Até uma fonte de pesquisa importante que vai aparecer, claro que a Wikipédia é uma enciclopédia, né, coletiva, que as pessoas fazem seus textos, mas tem nomes importantes aí. E aqui, só no A, dá para a gente ter algumas curiosidades, né? Nós vamos ter Alex Leila e logo abaixo Amélia Rodrigues. São duas escritoras de períodos completamente diferentes, né? Amélia Rodrigues morre no início do século XX, uma escritora bastante representativa do Recôncavo, ela era de Santo Amaro, né? A cidade que hoje é Amélia Rodrigues, em homenagem a essa escritora, que provavelmente alguns moradores de Amélia Rodrigues não saibam ou não tenham lido nenhum texto, não saibam que Amélia Rodrigues foi escritora, nem tenham lido nenhum texto de Amélia Rodrigues. Então, nós vamos ter aí Alex Leila, que é uma escritora contemporânea, com alguns romances publicados e dentro de um escopo nacional, né, com algum vislumbre nesse escopo nacional, com Amélia Rodrigues, que é uma escritora mais ou menos esquecida, né, e outros tantos nomes. Aqui nessa seleção não estão nomes apenas de escritores de literatura. Por exemplo, aparecem G. Espinheira, Júlio Braga, que são escritores também com textos, né, publicados, Orlando Senna, mas dentro de um trabalho acadêmico.
mais acadêmico do que de literatura, né, de textos literários. Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, desse amplo espectro que nós temos aí, vale a gente pensar na literatura baiana, né, o que seria essa literatura baiana no contexto nacional. Então, como eu já falei para vocês, a literatura, vamos pensar assim, a Bahia como o berço dessa construção da cultura escrita no Brasil, né? Tudo começou aqui, quando a gente pensa em processo de escrita, processo de alfabetização, em transposição do que era oral para essas formas escritas. E aqui eu tenho um livro muito bacana que se chama Atishu Kai. Não sei se dá para vocês verem aí, né? É um trabalho feito por um grupo de professores da UFBA em parceria com professores da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, em parceria com os professores da Universidade Federal do Sul da Bahia, da UFSB, e eles compuseram, né, esse material aqui com língua pataxó, né? A palavra Atixuú significa linguajar, e eles compuseram com símbolos indígenas, né, com clichês de linguagem escrita, eles compuseram um alfabeto. Não sei se é possível de vocês visualizarem. É muito interessante esse livro, muito bonito, né? Não é que os nativos, os gentis, os brasis, os indígenas que moravam aqui na Bahia e no Brasil, de um modo geral, eles não conhecessem a grafia, eles não eram portadores da grafia alfabética, né? Que permite a gente ler e decodificar textos escritos em alfabeto, né? Por isso que a gente dá a noção de que eles eram, não é, e durante muito tempo isso foi considerado como se eles fossem ágrafos, como se eles não tivessem grafia, né? Os nativos, mas não é isso. É que não era reconhecida a grafia deles em relação à grafia alfabética. E nós vamos ter ainda nesse período colonial, a circulação da chamada hoje, né, o folheto, que se perpetuou no Nordeste brasileiro. A Bahia teve um grande cenário de produção de folhetos de cordel, que se chama cordel porque eram folhetos impressos manualmente, né, em tipografias e em prensas, e esses folhetos eram pendurados em cordas, em cordões, como se fossem varais, e vendidos nas feiras em todo o Nordeste brasileiro. E se mantém assim, essa produção de cordel se mantém até a migração, o processo de migração dos nordestinos para o sul do Brasil, né, para construírem o sul do Brasil, para construírem e trabalharem, né, em São Paulo. Não é à toa que se considera, né, muitas críticas, inclusive a revista Veja, que publicou algumas semanas atrás uma capa dizendo que São Paulo é a capital do Nordeste, como se o Nordeste fosse um espaço uniforme, porque tende-se a reconhecer o valor e a importância do trabalho do nordestino para tornar São Paulo uma das grandes cidades, né, uma megalópole, das megalópolis mundiais. Então, a partir dessa migração,
os cordéis vão ser impressos por uma editora, a editora Luzeiro, e ganha uma dimensão mais industrial, né? Porque essa editora percebe que vai ter um público, que se forma um público de nordestinos que acostumados a lerem, a ouvirem, sobretudo ouvirem os cordéis que eram reproduzidos, né? Muitas histórias de vertente ibérica que se espalham aqui pelas entradas e bandeiras, à venda através de mercadores que vinham tentar sua sorte, todos pobres, né? O europeu que veio para o Brasil era, sobretudo, muito pobre, vinha para cá tentar a vida do outro lado do Atlântico, sempre com a ideia, em sua maioria, com a ideia de retornar à Europa. E traziam essas histórias, né? Essa vertente dessas histórias orais, também disseminadas e construídas por pessoas pobres, agricultores, fiandeiras, né, que trabalhavam nos interiores na Europa. Então, dessa primeira vertente, nós vamos ter, ao longo da história da literatura brasileira, alguns autores que vão aparecer, digamos assim, nessa que eu estou chamando de historiografia literária escolar. Porque existe a historiografia literária acadêmica, né? E existe a historiografia literária, quer dizer, essa historiografia literária acadêmica desmembrada, facilitada para compor os livros didáticos. Então, se nós estivéssemos numa oficina física, certamente nós teríamos uma pilha de livros didáticos onde vocês iam poder conferir essas informações, né? Em geral, nessa historiografia literária escolar, nós vamos encontrar alguns nomes representativos da literatura baiana, né? Quase todo o livro didático, em quase todo o livro didático aparecem esses nomes. Gregório de Matos e Antônio Vieira, no século XVII, Castro Alves e Junqueira Freire, no século XIX. Junqueira Freire foi um autor romântico, era baiano, tem uma rua em Salvador que se chama Rua Junqueira Freire, em homenagem a esse escritor, e Castro Alves, que foi o grande nome, né, do romantismo, da terceira geração do romantismo, do condoreirismo, que vocês não passam na escola, né, se tiverem minimamente um professor de literatura decente, sem conhecer esse nome, né, Castro Alves. E Jorge Amado, já no século XX, nós vamos ter, também fazendo parte dessa historiografia literária escolar, sedimentada nos manuais didáticos e pelos manuais didáticos, nós vamos ter lá no modernismo, na segunda fase do modernismo, a chamada fase regionalista, nós vamos ter nomes como o de Jorge Amado, a primeira produção de romances de Jorge Amado, das obras de Jorge Amado, é classificada, né, categorizada como romances regionalistas. Em alguns manuais didáticos, quando fala do pós-modernismo, quando vai se falar do pós-modernismo, cita-se lá como o final do modernismo, inclusive o tropicalismo, os movimentos das vanguardas pós 68. Então, nós vamos ter aí o tropicalismo, uma literatura, né, uma música, um texto de resistência ao regime militar, um texto combativo, e quando há citação, obviamente, aparece o nome de Caetano Veloso. Às vezes, Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas, no geral, aparece, a maioria dos livros, aparece mais a figura de Caetano Veloso. Em alguns livros didáticos aparece o nome de João Baldo, mostrando também como literatura contemporânea, né, mostrado como literatura contemporânea e referenciando João Baldo nessa relação da literatura com o cinema, da literatura com a televisão, né? Aí, a partir da série
O Sorriso do Lagarto, que foi uma série transmitida na TV Globo, cujo roteiro se baseia em um dos romances de João Baldo. Tem um filme também baseado em um conto de João Baldo, e aí, por conta disso, às vezes, em alguns livros aparecem lá uma fotozinha de João Baldo com uma legenda, né, falando como a literatura vai ser, do mesmo jeito que aparece Jorge Amado falando das novelas, como Jorge Amado virou novela, virou filmes e etc, né? Bom, fora esses nomes, de um modo geral, esses manuais didáticos, eles são publicados em grande escala, inclusive as grandes editoras que funcionam, né, que servem a esse mercado didático no Brasil, são editoras internacionais. É um mercado muito disputado, porque envolve muito dinheiro. O Brasil é o país que mais compra livro didático no mundo, né? O livro didático no Brasil, ele dura apenas 3 anos, e os mesmos autores baianos que um aluno baiano vai conhecer, né, pode conhecer na escola, os estudantes de outros estados do Brasil vão conhecer os mesmos autores. Isso vai depender, conhecer outros autores baianos, além desses, vai depender muito do esforço da instituição e, sobretudo, né, do esforço que recai sobre os ombros do professor, tá? Para levar, né, essa literatura baiana fora desses manuais. Observem que até agora nós não citamos nomes de nenhuma mulher, né? Por exemplo, Amélia Rodrigues poderia estar figurando nesses manuais didáticos junto com Castro Alves, mas não está. Você não encontra Amélia Rodrigues em nenhum manual didático. E tem textos maravilhosos que poderiam servir, inclusive, a essa literatura feminista, né, que é um filão editorial, um filão de mercado, e muitas autoras, algumas, inclusive, sem nenhuma qualidade literária, têm se colocado no mercado como eu sou uma escritora e falo do feminino, né? Amélia Rodrigues fazia isso já há mais de um século e é realmente uma escritora desconhecida. Espaços e tempos, né, na literatura. Bom, falamos muito do espaço, dessa ideia de Bahia, vamos pensar então no tempo, né? Quando a gente fala, a proposta da nossa oficina é falar de literatura baiana contemporânea. Então, o que é esse contemporâneo, né? O que é que quando a gente fala de contemporâneo, o que é que a gente pensa? Dentro do coletivo Oxe, a gente tem um recorte temporal muito claro, né? Tudo que foi produzido da década de 50 para cá, do meado desculpem, da década de 70 para cá, do chamado pós-modernismo até os dias atuais. E nós vamos ter muita gente, né, produzindo assim. Então, eu trouxe aqui uma ideia, que é uma ideia basilar, quando a gente fala de literatura, né, um conceito de maior crítico literário brasileiro, que se chama Antônio Cândido, faleceu bastante velhinho, com mais de 90 anos, e foi um grande nome da produção sobre literatura no Brasil. E Antônio Cândido, ele pensa num conceito de sistema literário. O que é o sistema literário, né? Ele diz que não é possível haver literatura se não houver um sistema. Então, para que haja literatura, tem que haver esse tripé. Quem escreve, o autor, quem está escrevendo o texto, quem publica e quem faz a crítica, e o leitor. Então, sem haver esses três elementos, não pode haver literatura. E daí ele vai pensar a literatura brasileira apenas a partir do romantismo, né? Tudo que foi produzido no período colonial, Antônio Cândido não considera que havia uma literatura que se podia chamar
de brasileira, né? A literatura brasileira, ela começa no século XIX a partir do romantismo. E se a gente for tomar esse conceito de Antônio Cândido, nós podemos dizer que o momento atual, o momento que a gente vive, é um momento muito profícuo para a literatura baiana contemporânea, justamente porque nós temos aí, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, nós vamos ter uma série de autores que estão fazendo autopublicação. As pessoas têm a internet, que é um espaço, né, gratuito, livre, etc. E esse espaço vai servir para a pessoa chegar lá e se autopublicar, né? Também editoras independentes, as pessoas publicando livros de forma independente. Aliás, gente, isso não é novidade, viu? Porque eu estou fazendo literatura de forma independente, isso não é novidade. Isso sempre foi feito no Brasil. Toda a literatura de cordel, e nós temos grandes nomes da literatura de cordel, é uma pena vocês não conhecerem, mas não tem desculpa para não conhecerem, vale vocês entrarem na internet, colocar literatura de cordel no Brasil, vocês vão encontrar grandes nomes, e essas pessoas sempre se publicaram. Nós temos aqui na Bahia um exemplo fantástico disso, que é um escritor de Feira de Santana, Franklin Machado, que foi para São Paulo, foi um retirante, né? Foi morar em São Paulo e vivia de vender cordel no centro de São Paulo. Até hoje, Franklin se escreve, publica, ele se autopublica, né? Faz os folhetos de cordel dele e ele media, ele faz a mediação, ele vai para a praça, ele lê, ele ensina e ele vende os cordéis. Então, isso não é novidade, né? Tem um pessoal jovem com atitudes louváveis. Eu vou mostrar para vocês aqui, se der tempo, um vídeo muito interessante, produzido por um rapaz bastante jovem, por uma editora independente, e uma ideia muito inusitada de uma publicação, mas isso não é novidade para uma grande parte de escritores que estão. Franklin está fazendo isso há 50 anos. Franklin tem 50 anos fazendo isso. E outras pessoas, outros jovens também que estão chegando, né, na literatura há menos tempo, como é o caso de Denison Palumbo, que se autopublica, né? Denison publica o texto dele de maneira independente. E vende, né, encena, e vai para a rua e grita esse cordel, e faz isso de maneira independente. Bom, então quem faz literatura na Bahia hoje, né? A literatura da Bahia é feita hoje por uma extensa rede de quem escreve, quem edita, quem publica, quem promove mediação, quem critica e quem lê. Então, vamos ter uma gama imensa de autores e autoras. Aí eu trouxe, né, esse esqueminha aqui para poder a gente pensar a coisa começando no autor, o processo começando no autor, e aí esse processo passando por um editor, e muitas vezes o autor é seu próprio editor, né? Ele que edita o livro, ele que publica o livro. Então, esses 3 pontos aqui, eles poderiam ser amalgamados em um único ponto. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, se der tempo, a gente passa o vídeo, se eu conseguir. Se não der, eu vou deixar aqui a indicação dos livros, dos textos, né? Que é o caso desse livro aqui, que se chama Reza, tá? É um livro difícil, um livro difícil de ler. Não sei se dá para vocês verem, tá? Porque é um livro que está impresso em branco sobre branco. Então, para eu conseguir ler, eu tenho que levantar aqui, colocar contra a luz e achar o texto, né?
As páginas do livro, todas elas foram queimadas com fogos de artifício, um a um, e nós vamos ter um trabalho gráfico e um trabalho manual também sobre esse livro, né? É a história de Joaquim Trovão, escrita, né? Retomada, reescrita, por um autor, Leonardo, que retoma. Eu estou realmente tentando ler um, um trecho para vocês, mas é bem complicado, viu? Excluídos dos esquecidos e desordenados da história. É dedicado aos excluídos e desordenados da história. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Reza, fogo, roga, trovão. Meu avô nasceu dentro de mim, no interior da Bahia. A história em branco passando fumaça sobre. Não dá para ler, não, viu, gente? É muito esforço. Eu tô curiosa para ler. Não tive tempo, porque eu peguei esse livro no sábado. Achei belíssimo a indicação, né? E gostei muito da proposta, estou curiosa para ler e vou dar um esforço ao corpo, né? O leitor como esse sujeito que faz um esforço para ler. Aqui nós vamos ter a série de publicações, as editoras baianas, né? Tem crescido tanto o número de editoras independentes com propostas de livro objeto, de livro de arte, como esse aqui que eu mostrei para vocês. Esse outro aqui, que é um livro muito bonito, que também é a história não de um avô, mas de uma avó, né? Uma escritora que, através da poesia, tenta resgatar. Isso aqui dá para ler porque tá branco sobre vermelho, vermelho sobre branco. Pequena antologia do passado. Ela denomina, né, como uma pequena antologia do passado, que é a história de Inês, que foi a avó dessa moça, que coincidentemente se chamava Inês de Castro. Inês de Castro é uma das personagens mais emblemáticas Os Lusíadas, né, o grande poema de Camões, do século XVI, escrito em língua portuguesa, o grande poema épico escrito em língua portuguesa, e aparece lá Inês de Castro, que também era o nome da avó dessa autora, e ela vai compor, essa autora, a avó da autora nasceu no Recôncavo, e ela vem compor esse material, esse livro, através da tipografia, né? Ela vem através das antigas gráficas, das antigas tipografias do Recôncavo Baiano, e ela compõe esse livro todo em tipografia. Aqui eu vou ler o fundinho, né? Que ela dedica. É um livro muito bonito. Miolo impresso branco impresso em papel branco por mãos negras, 100% em tecnologia tipográfica, na gráfica São Felista de seu Antônio Nascimento. A composição do mestre tipógrafo e poeta Rony Bon, entre Cachoeira e São Félix, com um acervo de tipos móveis diversos. Memória tipográfica do Recôncavo da Bahia, foi impresso ano passado, em agosto, com as bênçãos de Oxum. Aqui tem um tipo em homenagem a Oxum, e através desse livro, né, desse livro objeto, desse livro de arte, digamos assim, livro de autor, tem vários conceitos para se pensar livros como esse. Os dois resgatam a história da avó e do avô dos respectivos autores, né, do autor e da autora. São livros publicados de forma independente. Esse aqui foi independente mesmo, sem nenhum recurso,
quer dizer, com recurso próprio do autor, e esse aqui foi publicado a partir do recurso público de um edital da Fundação Gregório de Matos, que está referido aqui no livro, né? E esse papel do crítico, quem são os críticos, quem é a crítica literária, né, da Bahia, quem são as pessoas que produzem crítica literária na Bahia, no momento em que os grandes jornais, os grandes jornais impressos, que foi o jornal à tarde e o Correio da Bahia, por, por redução de custos, eles encerraram seus cadernos de literatura, né? Ambos os jornais encerraram, que eles publicavam tanto crítica quanto literatura. Então, nós não temos hoje um espaço, digamos assim, de produção de crítica literária em jornais impressos, mas vamos ter algumas iniciativas e algumas iniciativas muito interessantes, tanto por meio das redes sociais, quanto por meio da internet, né, dos sites. E aí eu gostaria de destacar para vocês uma revista que tem 6 anos, a revista Barril, editada e escrita, né, grande parte dos textos, e editada por dois jovens rapazes, a revista é gratuita, todo mundo que acessar pode ler, não precisa pagar nada, é Igor Albuquerque e Daniel Guerra. Eles se dedicam há 6 anos a esse espaço de crítica, não fazem apenas crítica de literatura baiana, nem de arte da Bahia, não é uma revista só de crítica de literatura, eles têm uma editoria de música, de cinema, de teatro, de artes visuais, e eles fazem a crítica também do que é produzido aqui na Bahia e do que é produzido fora. Semana passada mesmo eu li um ensaio muito bonito, muito bem escrito, sobre um livro de Toni Morrison, que é uma escritora, faleceu recentemente, uma escritora norte-americana, né? Uma escritora que ganhou o Nobel, uma escritora norte-americana. E é um espaço muito importante de vocês conhecerem esse espaço da revista Barril. Vamos ter uma série de ações de mediação de leitura acontecendo na Bahia, sobretudo já ações que já existiam e ações agora impulsionadas e fomentadas pelos editais, né? A literatura baiana, ela tem ganhado impulso importante por conta de editais, tanto do estado quanto do município e do governo federal também, até pouco tempo atrás, quando existia ainda o Ministério da Cultura. Eu lembro que a escritora de Feira de Santana, radicada em Salvador hoje, Leidiane Nunes, ela ganhou um prêmio, né, do Ministério da Cultura, uma bolsa de produção literária para escritores novos, e ela ganhou esse prêmio e produziu um material de contos, um material chamado Ruínas, muito, muito bonito. Não sei se já foi publicado. E como último espaço, essa chegada, né, do livro ao leitor solitário. E cada vez mais, devido às redes sociais, aos clubes de leitura, a agregação de leitores, né, por meio das redes sociais, esse leitor talvez tenha se tornado menos solitário. Também semana passada eu conheci uma mocinha que tem uma rede social chamada Alerta de Spoiler, e que é um clube de leitura, né? Ela se junta com outras colegas e para lerem literatura. Claro que não apenas literatura baiana, mas é um espaço de mediação e de fomento à leitura que tem surgido aqui nas nossas plagas, né? Tem surgido aqui na Bahia. Bom, e aí eu trouxe alguns nomes que vocês vão poder conhecer também, né?
caso desejem pesquisar e se interessarem aí, trouxe nome de poetas, claro, eu escolhi alguns da minha predileção, que integram também o Portal Oxe, e vocês podem pesquisar. Na poesia é possível destacar nomes como Cátia Borges, Mariana Paiva, Cleberton Santos, Ruiz Pinheira, Adriano Eisen, que é um poeta maravilhoso, Sandro Ornelas, nomes representativos, né, dessa chamada poesia baiana contemporânea. É claro que Ruiz Pinheira já está na estrada há muito mais tempo, né? Rui deve ter quase 80 anos e está aí convivendo com pessoas jovens como Mariana Paiva, né? Talvez seja mais jovem, como a própria Laura Castro, como Leonardo, esse, esse outro autor aqui, chamado Felipe Rezende, né? Também publicado pela editora, é um livro que vem dentro de um saquinho, um livro também com uma publicação independente, né? Que chama Metástases. Tá vendo? Ele abre, né? Assim, tem um desenho e o livro se coloca aqui dentro desse saquinho, que vai misturar a palavra com o material gráfico. Nós vamos ter também, eu esqueci de colocar aqui, é porque a gente ainda não tem um espaço dedicado a eles no Portal Oxe, mas teremos em breve a produção de quadrinhos aqui na Bahia. Nós vamos ter nomes importantes da produção de quadrinhos. Cordel, a Bahia teve a felicidade, né, de receber Salete Maria da Silva, que é uma cordelista do Ceará, que reside aqui na Bahia há uns 8 anos, mais ou menos, e tem feito sua produção, tem voltado os olhos para temas significativos e tem voltado a sua produção, né, dado uma baianidade, digamos assim, à sua produção de cordel. JC Freitas, que é do interior da Bahia, de Senhor do Bonfim, mas mora em Salvador. Luiz Natividade, que é de Salvador, é cordelista e é xilogravurista também. Vamos ter lá o Buli Buli, né, ainda. Maísa Miranda, que também é uma cordelista daqui da Bahia. Denison Palumbo, que é jovem, publica um, um cordel em outro formato, mas com a voltado, né, para a forma de construção, diversificação e de estruturação rítmica e rimática do cordel. No conto temos nomes fantásticos. A Bahia tem grandes contistas, uma tradição absurda e maravilhosa de contistas. Da minha preferência, tem um querido que é Adonias Filho, para mim um escritor incrível, né, desconhecido. Hélio Pólvora também, que editou dois romances com quase 80 anos, mas escreveu conto a vida inteira. Antônio Torres também, que é romancista, mas tem contos importantes. E Lília Almeida tem um livro muito bonito, de contos como se fossem cartas. Rui Pinheiro é um livro que está esgotado. Rui também é um grande contista. Igor Rossoni tem um texto hermético, mais complexo de ler, mas um grande contista também. E Lidiane Nunes com mini contos e com esse material de ruínas que eu tive a sorte de ler, né, em primeira mão.
Romance, eu gostei muito da proposta de Laura Castro, que eu conhecia como poeta, não conhecia como romancista. E eu vou mostrar para vocês aqui que vocês podem acompanhar o livro. É um livrão, é um livro enorme. Eu tenho que ter cuidado aqui para minha mesa não despencar. Minha mesa é móvel. É um livro enorme. Não sei se está dando para vocês verem. Chama Armarinho, né? Ela publica esse material todo em um blog, começa a publicar em um blog, depois transforma esse material em livro, tá? E aí tem um romance bem diferente, né? Com bastante páginas em branco, enorme, né? Difícil da gente manusear, mas é bem bonito o livro. Tem uma proposta de ser, olha, tá vendo? Páginas em branco, tem uma proposta de ser um romance, mas um romance diferenciado, que leva o leitor também, é um convite, né, ao leitor para que o leitor venha para dentro do texto, componha, e por se chamar armarinho, né, tem uma parte que é como se fosse um armário, tá? E aqui, ó, dentro desse armário tem um outro texto que é como se fosse um diário de poemas da personagem que se chama Rosa, né? Da personagem. Então, esse diário que fica no armarinho se chama ficção e ilustrado com fotos, com lantejoulas, é o espaço dessa personagem Rosa, né? O armarinho dos poemas de Rosa. E ela chama, a autora denomina, né, esse trabalho de romance. Ela tem um outro romance que já está esgotado, que chama Cabidela. É um livro composto de duas partes, e dentro de uma das partes tem um romance que se chama Breu. Aqui, Helena Parente Cunha, uma autora que passou a ser conhecida, né, na Bahia, uma autora muito importante, viveu no Rio de Janeiro, a vida toda, está viva ainda, bem velhinha, mas está viva, porque era professora da universidade no Rio de Janeiro, e tem textos que vocês não podem deixar de conhecer. Ela tem um romance que se chama Mulher no Espelho. É fantástico esse romance, uma perspectiva muito diferenciada de romance também. Tem Vermelho, acho que o título do outro romance também, muito diferenciado. Igor Rossoni tem um texto também denominado romance. Eu fui deixando espalhado aqui os livros, que é esse texto aqui, ó. Esse livro, que é a capa toda em preta, também uma publicação independente, com recursos, né, do próprio autor. É um romance que chama Exercício para Clarineta, tá? Romance para ler em voz alta, né? Romance para ler, não. Romance para ouvir em voz alta, tá? Uma parte dele são textos e a outra parte são partituras. Também é um romance de memória, né? Memorialístico. E a outra parte são partituras. Rui escreveu romance, Carlos Ribeiro, romances importantes, vale a pena vocês lerem Abismo, que Carlos Ribeiro também é contista, tem um livro de contos chamado Contos de Sexta-feira, todos os contos muito bons, muito bem escritos, muito bem editados. No teatro, nós vamos ter uma leva gigantesca
de escritores para teatro no Brasil, na Bahia, né? E eu vou citar aqui Cacilda Povas e Gil Vicente Tavares, que escreveram uma peça chamada Deus e o Diabo na Bahia. Foi uma peça que ficou em cartaz por quase 5 anos. E tem um site que eles publicam material de teatro chamado Teatro Nu. Vocês podem acessar. Tem uma figura importante nessa cena também, que se chama Juscelene Santana. Eu esqueci de colocar. Audrey Anunciação, que vocês conhecem do programa Conexão, né, da Globo, mas também é escritor de teatro. Márcio Meirelles, que já é um nome, uma figura já com um renome nacional, né, como um diretor e escritor de teatro e coordenador de teatro. Maria Eugênia Millet, que é professora da UFBA, tem material produzido também, e vários outros nomes, como Aninha Franco, que também escrevia crítica para teatro, no Jornal à Tarde, tem uma produção de textos para teatro, de textos dramáticos. Vamos ter na música, eu só botei gente desconhecida do grande público, mas nós vamos ter nomes muito interessantes que vocês ouvem a música, né, e não sabem, acham que o cantor é quem é o dono da música, e na verdade não é. E eu citaria aí um nome importante até nessa cena do o Axé na Bahia, que é Anderson Cunha. E desses nomes menos mercadológicos, né? Menos. Ontem existiam 118 mil pessoas assistindo a live do Chiclete, né? Todo mundo com muita saudade do carnaval. Então, para além dessa mercadologia da música baiana, desse ai, 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 oi, oi, África, oi, oi, etc., nós vamos ter figuras no cenário nacional velhas, né? Capinã vai fazer 80 anos, está fazendo 80 anos, com textos muito reconhecidos nacionalmente. Ederaldo Gentil, que morreu com a dor muito grande de não ter não aceitar o reconhecimento, né? O esquecimento, o não reconhecimento, na verdade, relegado ao compositor. Riachão, que morreu há pouco tempo também, era um grande compositor. Batatinha, nome do samba brasileiro, que morreu e não deixou um texto partiturado. A família, né, que foi atrás de projeto para organizar e para partiturar esse material. Temos aí mulheres nessa cena de composição. Eu botei Neila Cadi como uma representante de muitas, muitas outras, como Juliana Ribeiro, a outra que está em São Paulo agora, fazendo sucesso. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora da cabeça. Josiara, a Raíssa Bonfim, a Larissa Luz, meu Deus do céu, Manuela, esqueci o nome, gente, Manuela, Belô Veloso, e essa figura fantástica que eu acho que depois, né, de Elomar Figueira Melo, que é um compositor baiano vivo, o trabalho com a linguagem, a mistura de ritmos, a mistura de línguas na composição de uma canção, a inovação, né, da composição de uma canção, a inovação rítmica e a inovação da linguagem. Esse rapaz jovem
para mim é um grande gênio da música baiana e brasileira, que é Tigana Santana. E aí nós vamos ter no ensaio nomes, esses meninos que eu já citei, que são, né, estudaram, fizeram doutorado e etc., mas estão fazendo um trabalho alternativo, bem diferenciado. Vou colocar aqui a Alana Freitas, que eu gosto, inclusive aquele texto que está lá citado, é professora da UFES, eu gosto do trabalho de Alana, da forma ensaística, mesmo estando na academia, da forma ensaística como Alana escreve. Tem um livro, para mim, um dos livros importantes publicados contemporaneamente sobre essa de Queiroz, um texto leve, bom de ler, e Daniel Guerra, Igor Albuquerque, Pérola Matias, que escreve sobre música, não é baiana, morou muito tempo na Bahia, está morando fora da Bahia, mas se inscreve nessa cena, né? Pérola publica junto com editora de música da revista Barril. E aí na crônica ficamos um tanto órfãos de crônicas depois que João Baldo morreu, porque era um escritor baiano publicando no cenário nacional, no cenário da crônica nacional por um longo tempo, né? Assim, durante alguns anos, eu tirava os domingos para ler a crônica de João Baldo. Ele tem um livro chamado Sempre aos Domingos, e aí eu fico tentando trazer nomes dessa cena da crônica baiana. E tem Cláudia Correia, que publica hoje no Diário de Notícias, e Kátia Borges, que publica no Correio da Bahia. Todo domingo ela publica uma crônica no Correio da Bahia, né? Rui Espinheira também tem algumas crônicas, mas nunca teve uma vertente, uma produção grande de crônicas, e é o mesmo caso de Carlos. Carlos estudou crônica, tem 2 livros escritos sobre crônica, mas é mais contista e romancista do que cronista. Eliezer César também, a gente poderia citar um pouco nesse cenário. E aqui na literatura infanto-juvenil, nós vamos ter nomes consagrados, como Gláucia Lemos, Betty Coelho. Betty faleceu, escrevia, mas era sobretudo uma mediadora, uma contadora de histórias fantástica. Tive a sorte, né, de ser aluna dela, ter feito um curso de contação de história com Betty Coelho, foi um grande presente. E temos jovens escritoras nesse cenário da literatura infanto-juvenil. Inclusive uma escritora que foi premiada, né? Foi indicada, não assim premiada, mas indicada pela federação, e um livro como altamente recomendável, e é um livro sem texto. É uma tradição que nós não temos muito na Bahia. O nome desse livro é Livro de Brincar, de Emília Nunes, que também se autopublica. Ela montou uma editora chamada Editora Tibe. Ela se autopublica e, e tem esse livro lindíssimo, muito bem ilustrado. Vamos ter uma série de ilustradores, né, de produtores de texto imagético na Bahia, com muita, muita, muita qualidade mesmo. Esse pessoal vocês encontram aí. Emília também tem um trabalho de mediação de leitura. Ela tem um site, um Instagram que chama Mãe que Lê, e faz semanalmente contação de histórias, interage com famílias, etc. Eu trouxe aqui alguns exemplos agora de editoras, né? Gostaria de destacar 2. Nós vamos ter esse mercado
de editoras baianas. A Bahia tem um problema grave, que é não ter uma distribuição, né? Às vezes você tem a gráfica, o pessoal que imprime o livro, que faz muito mais o papel de gráfica do que efetivamente a editora, que é o caso editora da editora Vento Leste, que tem alguns anos no mercado, tem uns 20 anos, mais ou menos, no mercado. Esse livro é de 2010, foi publicado pela editora Vento Leste, né? Quer dizer, foi impresso pela editora Vento Leste, com recurso do autor, e a editora não consegue distribuir. Eles imprimem, entregam para o autor, não consegue distribuir. É o caso de uma escritora baiana também, uma poetisa contemporânea que se autopublica, Maria Luísa Maia. Ela também publica pela editora Vento Leste, pega os livros, coloca na sacolinha e sai vendendo, né? A editora, temos a editora Quarteto também, eles tinham um site e um espaço de venda ali perto do Iguatemi. Temos a editora P55, que publica, eu acho que talvez foi a primeira editora privada, né, a publicar, ter um olhar assim para a literatura baiana. Eles publicam já há muitos anos uma série chamada Cartas Baianas, um livrinho no formato bem legal, e publicaram nomes como Cátia Borges, Marangalo, não sei se Alex Leila publicou por lá, Carlos Barbosa, Mônica Menezes, parece que tem um livro publicado por lá também. Tem a editora Caramuré, que tem feito um trabalho de entrar em editais para, com recurso público, alavancar algumas séries, né? Tem uma série deles que é voltado para a criança, um livro voltado para a escola, mas que conta a história de personalidades baianas. Eu vim da Bahia. Ele tem o volume 1, a série 1 e a série 2, com a história de personalidades da música, da cultura, da ciência na Bahia. Tem um sobre Teodoro Sampaio, tem um sobre Riachão, Castro Alves, tem nomes interessantes com recurso público, e eles publicam, né, esse material. Fora isso, eles têm publicado também autores. Lília Almeida publicou ano retrasado com eles um livro de poemas. Alex Simões, Marcos Vinícius Rodrigues, que é um contista, um grande poeta, é um contista muito bom também. E deixa eu ver outra, P55, eu já falei, das cartas baianas. Tem esse pessoal da Sociedade da Prensa, que publicaram esses livros, né, de Laura, fizeram algumas... Ai, caiu aqui. Fizeram algumas feiras, de impressos na Bahia, e trabalharam até 2009, eles tinham um espaço no Pelourinho e publicaram livros bem bonitos nessa proposta mais do livro artesanal. E a Casarão do Verbo, eu coloquei aí essa proposta do clube de leitura. Eles têm uma proposta do clube de leitura que se chama Boqueirão, uma assinatura, né, do clube de leitura. Quem puder se inscrever, entrar e conhecer, eu acho que vale a pena. A Casarão do Verbo publicou autores importantíssimos, como Hélio Pólvora, inclusive publicou os 2 romances de Hélio Pólvora que poderiam estarem esquecidos, ter ido para o ralo, né? Se não fosse a publicação da Casarão do Verbo. A Casarão do Verbo é uma editora do interior da Bahia, fica em Anagé. Eles têm um cuidado, os livros são muito bonitos, bem publicados. Eles têm feito um esforço muito grande para competirem com o mercado avassalador, né, que é o mercado editorial no Brasil, e ainda
com as concorrências internacionais, né? Como é o caso da Amazon, que consegue vender o livro mais barato do que as próprias editoras que publicam o livro. E esse pessoal da Marge Express, que é eles funcionam em espaço coletivo, a editora funciona em um espaço coletivo, eles publicam muitos livros em risografia. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui este livro, que tem 3 metros, né? Ó, não sei se dá para vocês verem. É um livro só de imagens. É esse pessoal da Margem Press, que fica em Salvador, no Rio Vermelho. E eles trabalham com uma máquina japonesa, né, de impressão rápida. É uma impressão de forma, essa revista aqui, que permite fazer trabalhos como esse, né? A impressão sobre a impressão, né? Com cores diferenciadas também, o azul, como se fosse um lumicolor, né? O azul, o rosa, olha que bonita essa imagem. Essa aqui é uma revista que chama Circuito, que eles estão publicando, uma revista de artes. Ó, a qualidade da impressão no papel e tudo feito artesanalmente. Aqui tem o V, ó, que bonita essa imagem aqui, é muito bonita. Permite fazer essa impressão em 2 cores, né? Assim, nesses espaços. Aqui, ó, que vem dentro, que se chama risografia, né? É esse tipo de impressão, justamente por conta essa impressão de fotografia. A impressora, o tipo da impressora, o fabricante se chama Riso, que é uma impressora japonesa, uma tinta diferenciada. E, por fim, esse trabalho aqui de lá, eu vou tentar mostrar o vídeo, né? Esse trabalho de Laura Armarinho, que foi publicado num blog. Se vocês colocarem Armarinho, Blogspot, Armarinho Laura Castro, vocês vão achar o material. E aqui os livros, né? Os livros alternativos, alguns dos livros de Laura Castro, dessa autora. Eu vou tentar agora passar o vídeo, tá? O vídeo que mostra um pouco da publicação deste livro aqui, que eu não consegui ler ainda, nem consegui ler um trecho para vocês, que é branco sobre branco em papel queimado, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia do que foi, de como, das imensas possibilidades que, que de material produzido aqui na Bahia. Antes de mostrar o vídeo, eu vou mostrar rapidinho só esse último livro de Laura aqui, que eu vi agora. Eu vi agora na foto e lembrei, tá vendo? É um livro onda, um livro sanfona, né? Publicado assim. Foi feito também pelo pessoal da Margem Press, né? Ele foi feito assim, ó. E produzido nesse material da risografia. Essa impressora diferenciada no papel cartão mais grosso. São 2 folhas de A4 coladas manualmente para dar esse efeito e fazem uma sanfoninha, né? Essas 2 folhas, e é colocada aqui nesse envelope. O livro se chama Mina d'Água no Meu Peito, tá?
Eu vou agora mostrar o vídeo do livro Reza, quer dizer, vou tentar mostrar, viu, gente? Ver se eu consigo aqui. Eu tenho que parar de compartilhar isso aqui e vim aqui para tentar compartilhar. Tentar compartilhar aqui o vídeo do livro Reza e depois. Calma, calma, calma. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas eu vou tentar mesmo. De todo jeito, se eu não conseguir, vocês vão no Google, coloca lá Margem Press. Bom, gente, então essa foi a nossa oficina de literatura baiana contemporânea. Para conversar, bater papo, saber mais, procure o Coletivo Oxe nas redes sociais, no Instagram, no espaço do portal. Vocês podem enviar um e-mail, entrar em contato conosco. Temos um WhatsApp também, né, do coletivo, quem quiser fazer algum convite para a gente ir numa escola, fazer uma oficina literária, bater um papo. Espero que em breve, não mais virtual, e é um trabalho que nos dá muito prazer, né? O coletivo hoje tem 6 anos, se esforçando para levar o conhecimento sobre literatura baiana para quem é baiano, principalmente, mas também para quem não é baiano. Mas dizer, olha, nós temos aqui, além de Castro Alves, Jorge Amado, Gregório de Matos, Antônio Vieira, nós temos uma série de escritores e escritoras que estão batalhando e fazendo seus livros, escrevendo seus textos, né, nas suas mais diversas possibilidades, cada um dentro das suas possibilidades, né, quem pode fazer um livro e editar por uma editora maior e receber um prêmio, o prêmio desse ano, o prêmio mais importante da literatura brasileira desse ano foi dado a um escritor baiano, a Itamar Vieira Júnior, com o livro Torturado. É um romance que vale a pena vocês lerem, né, conhecerem, e é o prêmio Jabuti, que é um prêmio nacional. Itamar também ganhou o prêmio Leia, que é dado pela editora Leia, é uma editora portuguesa. Ele também ganhou esse prêmio, acho que em 2018 ou 2019. E depois disso que foi reconhecido aqui no Brasil. E quanta gente não conhece, né? Não conhece Itamar. Itamar é um dos autores do Portal Oxe. Eu convido vocês, nós vamos encerrar aqui a oficina, fazendo um convite para vocês acessarem ao Portal Oxe, conhecerem, né? Claro que vocês não vão conhecer todos os autores baianos, mas pelo menos 130 autores vocês têm a oportunidade de conhecer. E é muito mais fácil, né? Hoje a gente conhecer autores. Nós ficamos aqui em Santo Amaro, que é uma cidade, como está na música Livros de Caetano Veloso, que não tem livrarias ainda. As livrarias aqui são livrarias de livro didático. A única banca de revista da cidade fechou, então é muito difícil a gente encontrar material impresso, mas a internet tem nos facilitado esse processo, né? A internet tem nos facilitado essa busca e esse encontro com escritores contemporâneos. E para vocês que acessam, né, as redes sociais, fica muito mais fácil. Outro dia eu conheci um escritor, Pedro Duarte, comprei o livro dele, é maravilhoso, gastaria tudo com pizza. É um livro dentro de uma perspectiva infanto-juvenil, de uma perspectiva juvenil. Nós não temos uma tradição grande em literatura juvenil na Bahia, né?
temos muito mais essa literatura infantil do que juvenil. E esse rapaz, um rapaz jovem, eu estava ouvindo um podcast e ouvi uma entrevista dele e fui procurar o livro. Disse, poxa, como é que eu não conheço esse autor? Comprei o livro e li rapidinho. E é assim, quando a gente quer conhecer, a gente quer buscar, fica muito mais fácil com esse acesso da internet. E o Portal Osho tem servido a isso, né? Aos mais diversos meios escolares. Então, convidamos vocês agora a acessarem o Portal Osho e descobrir essa vastidão de possibilidades e de beleza que é a literatura baiana contemporânea. Oi, gente! Eu me chamo Lidiane Souza e estou aqui para apresentar um pouquinho do Portal Osho da literatura baiana contemporânea. O Portal Osho é uma das ações de mediação leitora do projeto Osho Literatura Baiana Contemporânea. O portal surge com a necessidade de ter um acervo que possibilite o acesso a textos literários de autores baianos de gerações distintas e gêneros textuais diversos, voltados principalmente para estudantes da educação básica. Além de ser instrumento educacional, o Portal Osho também possibilita a circulação da literatura baiana em mídias e redes sociais. Então, para acessar o Portal Osho, basta você digitar Portal Osho em qualquer site de pesquisa e esse site de pesquisa vai lhe entregar como primeiro site o Portal Osho. Sejam todos bem-vindos ao Portal Osho da literatura baiana contemporânea. No portal já tem hospedados mais de 100 escritores baianos e nele consta de 8 gêneros textuais diferentes, como romance, infanto-juvenil, poema, ensaio, crônicas, cordel, contos e texto litero-musical. Basta você clicar em qualquer um desses ícones que o site vai te direcionar para uma página com uma lista de textos com o mesmo gênero que você escolheu. Mas, voltando lá para a primeira página do portal, rolando um pouquinho aqui o mouse, aqui embaixo, nós vamos ter o quê? O portal. Um resumo sobre o portal, o que é o portal, como ele foi criado, e descendo mais um pouquinho nessa área aqui, em autores, para você estudante que chegou até aqui no portal e não sabe ainda qual escritor quer ler, qual texto quer ler, temos aqui algumas sugestões de escritores e texto para você. E aí você vem aqui, lê, se interessa. Por exemplo, aqui temos Vânia Mello. Meu Black é livre, por mim liberado, encantador, encantado. E então você clica aqui para saber um pouco mais sobre quem é Vânia Mello. Cada escritor, ele vai ter no portal uma foto, uma mini biografia, mais 5 obras deles publicadas aqui no site. Aí você pode clicar em qualquer obra e o site vai te levar para ter acesso a essa obra. Clicando em O Portal, você vai ter acesso ao texto completo sobre o que é o portal, como ele foi criado. E clicando em Autores, você vai ter acesso à lista dos mais de 100 escritores que já estão hospedados no portal. E se você quiser pesquisar o nome de algum escritor, você digita aqui o nome do escritor e o site vai levar você para a página desse escritor. Como vocês podem ver, aqui esse escritor tem uma foto, uma mini biografia e mais 5 obras publicadas aqui no portal. Vindo ali para obras, você vai ter acesso à lista com todas as obras que estão hospedadas aqui. E aqui do lado, você vai ter uma legenda com os ícones e o nome dos gêneros textuais para lhe direcionar. Como, por exemplo, aqui temos um poema, um texto infanto-juvenil e uma crônica. E clicando em Projeto Osho, você vai ter acesso às atividades que o Projeto Osho vem desenvolvendo durante o ano. Clicando aqui em Biblioshi,
o site vai te direcionar para a nossa biblioteca, que é chamada de Caetano Valadares. A nossa biblioteca já consta de mais de 300 títulos dos mais diversos escritores. Aqui você vai ter acesso a um texto falando sobre a biblioteca, onde ela é localizada, e aqui temos uma lista com gêneros textuais que consta aqui na biblioteca. E clicando em qualquer um desses gêneros, o site vai te direcionar para a lista dos livros que temos no nosso acervo voltado para esse gênero textual. Voltando lá para o portal Oxi, clicando em contato, você vai ter acesso ao nosso e-mail e às nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Aqui em cima tem esses íconezinhos que vai te direcionar para uma dessas redes, por exemplo, o YouTube. No YouTube, você vai ter acesso a alguns de nossos vídeos, e aqui temos o Facebook e o Instagram. O Instagram é a nossa rede social que a gente mantém mais atualizada. E aqui na bio do Instagram também você vai encontrar o link para acessar o portal Oxi. E aqui se encerra o nosso passeio pelo portal Oxi da literatura baiana contemporânea. E aí, gente, gostaram de conhecer um pouquinho do portal Oxi da literatura baiana contemporânea? E agora, que tal vocês irem lá no nosso portal, acessar os textos e navegar pela literatura baiana? Muito obrigado por vocês estarem com a gente durante esse período. E com certeza, se tivéssemos mais tempo, é possível a gente fazer uma oficina de uma semana inteira falando de literatura baiana contemporânea, e isso não se esgotaria, só seria um espaço-tempo para novas possibilidades e descobertas. Um abraço do Coletivo Oxi para vocês.